Bom, pessoal, bom dia. Esse vídeo é referente à atividade 8, do texto A Nova Morfologia do Trabalho e as Formas Diferenciadas de Reestruturação Produtiva no Brasil dos anos 1990. Bom, a gente discutiu anteriormente a noção de formas, né, de gestão das pessoas, são pessoas que ficam de controle de grupos sociais, tanto por meio das biopolíticas, né, ou seja, políticas de controle da vida, quanto da necropolítica, né, que são também processos sistemáticos de morte, né, e de negação da existência de determinadas pessoas ou grupos sociais. E agora a gente vai começar a discutir também formas de organização do poder que se utilizam da organização do trabalho, né, que é de certa forma de onde vem também, né, as novas formas de biopolítica. As coisas ficam articuladas, porque o trabalho ele tem uma função fundamental de reprodução da vida, né, de controle, você organizar as pessoas, a forma como a pessoa tem acesso à subsistência, né, seja ela por meio de trabalho próprio, por meio de acesso a meios de produção ou de venda, forma de venda da força de trabalho, né? Isso possibilita, né, que a pessoa sobreviva, né? Então é um forte direcionador das formas de vida, né, a organização do trabalho. E a gente começa dentro dessa lógica, né, de exclusão, de precarização de direitos, né, que são e de estruturação de relações de poder, né, que acontece devido à fragilização das pessoas e, e, e a sua submissão a estruturas de poder, né, que são decorrentes de aparatos técnicos. A gente vai ver que a partir dos anos 90, com um processo que foi chamado reestruturação produtiva, os aparatos tecnológicos, né, e científicos começaram a ter um papel muito amplamente determinante nessas formas de dominação, né, ou de direcionamento da vida das pessoas. A gente vai ver que esse processo inicia nos anos 90, mais recentemente a gente tem isso, que é o próximo vídeo, né, quando a gente vai discutir a uberização, mas agora, né, nos anos 2000 de 2015 para cá, né, você tem uma retomada dessa noção, desse processo que a reestruturação produtiva traz. Mas, resumindo, né, já havia, né, uma influência da ciência e da tecnologia na organização do trabalho desde a Revolução Industrial, né, quando você cria as grandes indústrias, né, que precisavam tirar as pessoas do campo, trazer para a cidade, para fazer com que elas pudessem trabalhar nas indústrias, criar horários que ultrapassavam os horários ligados aos ciclos naturais da colheita, né? Trabalhava desde que o dia nascia até o dia escurecer, né? Então, assim, variava, né, o período de trabalho em função das estações. Quanto mais longo o dia, mais trabalhava. Quanto mais curto o dia, menos trabalhava. No processo industrial, não, né? O trabalho era constante e durante períodos muito mais longos, né? Devido a um controle maior do ambiente de trabalho. Então, você tem uma modificação, tanto nas formas de vida, né? Que começam com o processo de industrialização, que são muito intensas, né? A própria urbanização da população é um, uma decorrência disso, né? Imagina a diferença que é você viver lá na aldeia, no campo, né? Trabalhando no campo e sair para uma cidade, né? Sem contato nenhum com a natureza, uma estrutura muito mais intensa, intensificada de presença de pessoas, de ritmos das coisas acontecendo, né? Uma precarização também na qualidade de vida das pessoas em função da vivência em condições mais insalubres, né? Então você tem os modos de viver, eles são extremamente afetados pela organização do trabalho,
né? E principalmente pelas modificações tecnológicas que a organização do trabalho sofre ao decorrer do tempo, né? E nos anos 90, o que a gente tem é uma chegada, principalmente no Brasil, começa nos anos 80, mas acontece mesmo nos anos 90, quando o Collor abre o mercado, né, retira as barreiras de proteção alfandegária, né, que eram estruturadas para tentar desenvolver uma certa indústria nacional. Mas aí o Collor retira isso, né, começa esse processo de liberalismo econômico no Brasil, e a gente começam a chegar as tecnologias computacionais, né? Então, na época, né, por exemplo, quando eu entrei na universidade, você tinha, foi a época que começaram a chegar os computadores da Dell e de essas empresas internacionais. A gente tinha um computador nacional, que eram computadores extremamente frágeis, fracos, né, pouco estruturados, né? Aí o Brasil abre mão, né, o governo abre mão de desenvolver uma indústria nacional de produção de computadores que não tinha também como competir, né? E que só existia, tanto que só existia em função da proibição, né? Não é proibição, mas você tinha tarifas muito altas, que trazer um computador para cá ficava caríssimo. Então retira essas tarifas, né? Ou diminui drasticamente, e a gente começa a conseguir comprar computador, né? A consequência disso, né, desse processo de incrementos tecnológicos é muito intensa, que junto com isso também, na divisão internacional do trabalho, o Brasil, porque acontece assim, o Brasil sempre foi um produtor, né, dentro da divisão internacional do trabalho, o Brasil nunca criava nada, ele pegava atividades que já eram pré-programadas e montava aqui, fazia aqui, né? Tanto que aqui não tinha fábrica propriamente de automóvel, tinha montadoras, né? As peças vinham de fora, as peças principais, aqui fazia só uma ou outra coisa que era mais simples, tipo parte de aço mesmo, né? Mas as peças principais vinham de fora, aqui elas eram montadas, o carro era montado, né? Você não fabricava o carro aqui, as peças principais eram fabricadas fora, vinham para cá aqui, montava e daqui vendia o carro para fora, né? Então o país ele não tinha uma função tanto de dentro dessa divisão internacional do trabalho, uma função de criação ou de ter o centro da tecnologia, né? Então, mas já existiam essas montadoras aqui, né? Você tinha montadoras grandes, né? A Ford, a Volkswagen, a Fiat, né? Montavam para exportação. E junto com esse processo de abertura que começa a acontecer de maneira mais sistemática nos anos 90, você começa a vir emprego, né? E por causa que a mão de obra é mais barata, começa a vir emprego para países menos desenvolvidos, né? Vem aqui para o Brasil, para a Argentina, para países os chamados tigre asiáticos, né? Que Taiwan, Coreia do Sul, né? Países, né, que ficavam mais abaixo da China ali assim, Singapura e os países centrais, para ter alguma ação de defesa, começam a criar barreiras, não barreiras alfandegárias, né, mas barreiras cobrando que existissem algumas características de qualidade dos produtos, né? Então, a primeira barreira que foi criada foi a ISO 9001, que era um selo de qualidade dos produtos, ou seja, eles não comprariam mais produtos com defeitos. Então, isso colocava, né, para o país uma necessidade de reestruturação da sua indústria, de modernização da nossa indústria, de forma que diminuísse erros nesse processo de execução, né? Que esse processo foi chamado de qualidade total, né? Então, quando a gente vai buscar, né, essa reestruturação, para conseguir essa qualidade total, duas ações foram implementadas. A primeira, então, foi uma modernização das plantas produtivas,
que já estava associado, trazendo computadores, trazendo robôs. Robôs é só aqueles braços robóticos, né? Mecanizando, robotizando mais a produção. E um processo que vem principalmente de uma loja chamada Toyotismo, né? Que vocês vão estar vendo quando fizerem a disciplina de Psicologia Organizacional, tá? Provavelmente no quinto período, né? O Toyotismo, que era um conjunto de ações que buscavam mobilizar a subjetividade, pelo menos do nosso ponto de vista, tá? Mobilizar a subjetividade do trabalhador de forma que ele garantisse mais a empresa do que ele próprio, tá? Então, o teu produto não pode passar com defeito. Como é que você faz o cara garantir que não passe com defeito? Fazendo ele capturando a subjetividade do trabalhador. Então, você tem esse processo do toyotismo. E o segundo, que era um processo de terceirização, chamado just-in-time, no momento certo, né? Que era um processo de, aparentemente, redistribuição de estoques, para que a empresa, que a produção enxuta, a empresa não tivesse que comprar um monte de placa de metal para fazer o carro aqui, depois aí eu vou usando elas. Não, né? Vai comprando as placas de metal na medida que vai produzindo. Né? Vai comprando a peça X que precisa para montar o carro na medida que vai fazendo o carro. Então, a consequência disso, né, aparentemente, é uma estrutura de otimização da produção, mas na prática, o que acontecia com isso era um processo de retirar grandes parcelas da produção, né, que eram feitas pela própria empresa, para empresas pequenas, terceirizadas. Né? Então, eu vou contratar uma empresa, por exemplo, eu vou pegar um engenheiro que trabalhou para mim até muito bom, tal, assim, chegou no final de carreira, tal, falou assim, ó, você vai aposentar agora porque você não monta uma fabriquinha aí, eu te passo uma fábrica, né, eu te passo a tecnologia que você tem que fazer, até às vezes avalio a compra dos equipamentos, né, e você vai produzir para mim um farol de carro, né, então você vai produzir e vai vender para mim. Né? A empresa é sua, eu tenho um contrato com você. Qual que é a consequência disso? O cara que antes trabalhava, por exemplo, a Toyota, né? Produzindo lanterna para a Toyota, ele deixa de trabalhar para a Toyota e vai trabalhar para uma empresa que só vende para a Toyota. Né? Então, o que acontece? Se ele fizer greve, alguma coisa assim, essa empresa não vai vender para a Toyota, porque não vai ter. A Toyota não vai pagar, porque não tá entregando material, e a empresa vai falir, pronto. Então, o que acontece com esse processo de terceirização, para além, né, do discurso de otimização da produção, né, de fazer produção enxuta, produção ágil, produção com menos desperdício, mais eficaz, né, a grande sacada, né, do just-in-time, né, dessa produção da Lean Production, né, da Toyota, é o processo de terceirização, né, é o processo de diminuir custos, né, com a diminuição de custo, com a precarização do trabalho, né, do trabalhador, precarização das relações de trabalho. Né? Então o cara ele fica inseguro, o salário diminui drasticamente, né? Porque ele vai trabalhar, não é mais funcionário da Toyota, é de uma empresa pequena, que se ele fizer alguma coisa a empresa quebra, ele não recebe nada. Tá? Então isso acontece de maneira muito radical no Japão. Né? A gente tem uma impressão que o Japão, a economia, muito tal. Não, o Japão é baseado em grandes empresas, né, que tem a produção central, que detém o capital, detém o saber fazer, e uma série de empresas pequenas extremamente precarizadas, extremamente com trabalho precarizado, com carga de trabalho muito excessiva, né, direitos trabalhistas também muito pouco garantias, né, muito pouco eficazes, né. Então aquele negócio, o cara entrou para a Toyota, ele tem tudo e tem garantia que não vai ser demitido. 10% de quem trabalha na produção do carro da Toyota. Os outros 90% que trabalham são terceirizados
e que não tem garantia praticamente nenhuma. Então essa lógica chega no Brasil, né? Tanto uma lógica de reestruturação, né, tecnológica do trabalho, né, essa lógica de terceirização, né, de passar uma grande parcela do trabalho para empresas pequenas, né, sem onde o trabalhador não tem garantia nenhuma, né, ou tem muito pouca garantia, ou então isso falando em empresa, tem outras empresas, microempresa, às vezes microempresa individual, eu preciso contratar um engenheiro. O que eu faço? Eu pego um cara, um engenheiro que já aposentou, não, faz o seguinte, você tem uma microempresa, monta uma microempresa individual, que é só você, né? E eu compro o seu, eu passo demanda para você de projeto e você vai fazendo para mim, eu te compro o projeto pelo preço X e, e você me entrega, né, o projeto. Então não tem relação. Na verdade, você é meu funcionário, só que eu crio uma estrutura para burlar essa legislação, aí passa a ser uma relação entre dois empresários. Eu sou um empresário sozinho, eu de mim mesmo, contra, né, tentando negociar com uma empresa, né, gigantesca. Então, assim, você cria subterfúgios. Né? Eu mesmo trabalhei assim já, né, com cooperativas também de prestação de serviço. Eu também trabalhei nessas cooperativas. São cooperativas fraudulentas, né? E são criadas para que as empresas não precisam contratar o trabalhador. Né? Eu trabalhei tanto com microempresa individual quanto em cooperativas, né? Tive que, para conseguir trabalhar, me sujeitar a essa precarização do trabalho, compreendo, né, que é isso. Não tem, né? Ficou doente, né? A terceirização é uma forma, né, de fazer com que você tenha um vínculo, você tenha uma obrigação com eles, mas eles praticamente não tem muita obrigação com você, só de pagar o que você entregar, né? Bom, então essa lógica ela chega no país, né? E com um discurso, né, de empreendedorismo, um discurso de, de mobilização, que muitas vezes capturou muita gente, né? De mobilização da subjetividade, de vestir a camisa da empresa, de garantir o trabalho em equipe, né? E tanto que a pessoa de trabalhar, ou dar o melhor de si, né? Negando mesmo a existência de um conflito entre empresa e trabalhador, né? Um conflito que é inerente à organização. Que eu quero vender meu trabalho e garantir que ele vale o máximo possível. E a empresa quer pagar o mínimo possível e extrair o máximo de trabalho possível. Isso chama que é o conflito capital-trabalho. Né? E nega isso. Tanto que houve nessa época uma epidemia de LER. LER é lesão por esforço repetitivo. Né? O trabalhador começava a trabalhar, mas como ele estava buscando garantir havia essa captura, né? Isso a gente vê, a epidemia de LER a gente vê na disciplina de saúde mental no trabalho. Né? Vocês vão ver isso mais para frente também. Como o trabalhador vinha estava garantindo mais ele mesmo do que mais a empresa do que ele mesmo, ele começava a trabalhar, começava a machucar, continuava até lesionar os tendões. Então muita gente com problema no ombro, de articulação, de coluna, né, muitas vezes, né? E aconteceu muito, foi uma epidemia, assim, né? Aí depois o pessoal começou a reagir e diminuiu o abuso por conta que estava ficando muita gente adoecendo, né? Aí o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, né, a fiscalização, né, de segurança no trabalho começou a pegar mais, agir de maneira um pouco mais sistemática e eles começaram a ter ações para diminuir esse processo de adoecimento por LER. Mas essa precarização que vem com a reestruturação produtiva, ela vinha também, essa terceirização, ela vinha associada com essas novas tecnologias, com também uma sobrecarga muito grande de trabalho, né? Tanto que as pessoas começavam a adoecer. Por quê? Agora, imagina o seguinte, imagina que você antes estava no almoxerifado, tá? Tinha um almoxerifado com várias pessoas trabalhando, almoxerifado não, um escritório, né? Com várias pessoas trabalhando, não tinha computador. Aí eu precisava pegar um arquivo, levantava, aí eu pegava um arquivo, trazia, eu esperava alguém trazer para mim e tal, né? Então as coisas do ritmo era mais lento. Você tem um computador, tá tudo aqui na sua frente. Você vai, você mesmo tem que digitar. Antes tinha os digitadores, né? O pessoal que fazia
as coisas bater a máquina. O serviço do cara era digitar, né, fazer a máquina. Você incorpora isso. Armazenar arquivo, você incorpora isso. Recuperar arquivo, recuperar informação, transmitir informação, tudo isso você começa a organizar. Fora que, quando você tem, por exemplo, o notebook, né, os computadores portáteis, né, você começa a levar trabalho para casa. Né? A primeira vez que já era acostumado, meu pai, por exemplo, comerciante. Então, chegava em casa e continuava trabalhando pelo telefone. Né? Então, já existia, né, com o telefone, ele continuar trabalhando. Mas eu lembro do meu tio que trabalhava em banco. Primeiro, ele chegava em casa, 6 horas da tarde, saía 6 horas da tarde, chegava no Belo Horizonte, né? Chegava umas 6h40, 7 horas em casa, tomava um banho, comia alguma coisa, acabou? Não. Ia para um quartinho que ele tinha colocado lá, que era o quartinho de empregado, que ele tinha transformado num mini escritório, e continuava trabalhando até as 9, porque trazia serviço para casa. Então, você tem, quando você está tudo ali, intensifica a carga de trabalho, tá? Essa implementação produtiva, essa tecnologia, ela aumenta a carga de trabalho, aumenta o tempo de trabalho, que você pode começar a levar trabalho para casa também, intensifica os ritmos, né? Porque você está ali, não tem nada para te dispersar, você não vai ali e volta, né? O tempo todo ali, sistematicamente, né? A tecnologia coloca. Isso eu estou falando de computador, assim, mas mesmo na própria esteira. Antes passava, a esteira ditava o ritmo, mas você podia respirar, tal. Agora não. Vem tudo com um robô, você tem que. Se você não faz ali, o negócio passa em cima de você e você fica, né? Te machuca. Né? Tanto que eu até dei uma olhada, né? A gente tem. A gente falou das políticas de morte, né? No Brasil, a gente tem em torno de 2.500 mortes no trabalho por ano, 25 mil amputações, né? E 600 mil acidentes de trabalho. Então, se você parar para pensar, 2.000 mortes por ano, né? 25 mil amputações, ou seja, o cara vai perder um braço, uma perna, né? É muita coisa, né? Então o trabalho lesiona muito, né? Esse trabalho intenso, intensificado, né? Ele é muito agressivo para o sujeito, tá? Então, assim, metade a maioria das mortes estão concentradas em algumas profissões, por exemplo, construção civil, por exemplo. Agora, a maior parte dos adoecimentos são profissionais da área de saúde, né? Por contaminação. Desses 600, mais ou menos 300 mil estão associados às condições de insalubridade, adoecimento por insalubridade, né? Então a gente parece assim, isso não é muita gente que adoece, né? É muita gente que machuca, é muita gente que morre, tá? Então, esse trabalho cada vez mais intenso, né? Cada vez mais prolongado, né? E isso vai acontecer em função da chegada dessas novas tecnologias, tá? Tanto que aí o trabalhador é cobrado dele que essas tecnologias, essas várias várias demandas, vários trabalhos que são incorporados, que ele tem que incorporar em função das tecnologias, né? Aprender a digitar, aprender a salvar arquivo, aprender a processos de comunicação, de fluxos de, de serviço, né? Incorporar competências técnicas, competências gerenciais, que ele vai ter que, algum caso, incorporar também competências de segurança. Né? Então, ele começa a exigir que o trabalhador ele tenha uma politecnia, ou seja, ele começa a ter que ter múltiplos conhecimentos, né, para realizar o trabalho. Né? Isso pode parecer a princípio também, né, parecer a princípio não, o cara é mais capacitado, mais qualificado, mas na verdade não. Essa politecnia não são saberes que ele domina, mas são saberes que ele tem que desenvolver para dar conta da organização do trabalho que é imposta para ele. Né? Não é um cara assim, eu fiz psicologia e serviço social para complementar a minha capacidade de lidar. Não.
Eu tenho que desenvolver um monte de pequenas habilidades, porque vai me ser cobrado que eu também realize, além do meu trabalho, esse outro trabalho. Então, essa politecnia é um sintoma dessa incorporação de trabalhos cada vez maiores. Tanto que o que acontecia é que onde tinha, sei lá, por exemplo, eu vi o processo de privatização da Cesita, né, que lá por exemplo, vi assim, né, mais ou menos, né, o processo da privatização das siderúrgicas em Minas, né, onde trabalhava 10 pessoas, passou a trabalhar 3, né, e significa, não, tinha 7 à toa, não, significa que cada um passou a fazer o trabalho de 3, né, ou seja, tinha um cara que tinha que fazer tal serviço, eu vou fazer o meu serviço dele e o daquele outro sujeito. Né? Então, eu tenho que incorporar as competências técnicas que essas pessoas tinham, não porque eu vou saber mais, vou ser um trabalhador mais qualificado, mas porque eu vou ter que fazer o serviço de 3 pessoas. Tá? Então, a reestruturação produtiva ela vai trazer, né, por meio dessa reorganização dessa reorganização do trabalho, né, em função de tecnologias que possibilitem essa reorganização, né, principalmente no caso dos processos computacionais aí, né, e os processos de robotização, né, tanto da linha de montagem quanto de robotização mesmo, os processos de telecomunicação, né, que você começa a poder terceirizar, né, atualmente isso se intensifica, né, vai ser o objeto do próximo vídeo, mas a gente começa a perceber que o sujeito incorpora diferentes competências, incorporar diferentes competências, tá? Isso é uma intensificação do trabalho. E, né, essa intensificação acompanhada do processo de terceirização, que pode acontecer tanto com remetendo a empresas, quanto a essas formas alternativas aí de trabalho, né, por meio de retirada, né, da força do emprego formal. Né? Então, o trabalhador ele passa a ser um trabalhador cada vez mais informal, né? Porque o informal, aparentemente formal, né? Quando ele está trabalhando com terceirizado, ele tem emprego, às vezes tem carteira assinada, tem algumas garantias, mas se a empresa falir, né? Se parar de comprar, se fizer greve, se questionar alguma coisa, a empresa quebra, né? A Toyota, por exemplo, para de comprar da empresa que fabricava farol e ele simplesmente perde emprego. E a empresa falha e não tem como pagar nada aqui de direito, né? Porque com o capital também muito restrito, né? Maquinário às vezes alugado. Então não tem capital para bancar, né? E bancar os direitos trabalhistas. Então o que vai acontecer? Os trabalhadores vão estar numa situação ou essa situação de semi-informalidade, né? Ou na informalidade mesmo, né? Semi-informalidade nessa situação de empresas precarizadas, ou empresas que são extremamente frágeis, ou em cooperativas fraudulentas de trabalho, ou em microempresa individual, né? Eu sou um empreendedor. Na verdade, você é um trabalhador informal, né? Ou informal mesmo, né? Eu terceirizo para uma empresa e essa empresa compra a produção de alguém que faz em casa. Por exemplo, isso no ramo têxtil, né, que é citado aí, né? É muito comum, a gente lembra disso, né, que eu sempre trabalhei estudando cooperativas, né, de produção. E a utilização de cooperativas de produção no Ceará, na época, né, que começou a ter uma reestruturação muito grande da produção têxtil lá, por meio de cooperativas de produção. Então você tinha as empresas terceirizavam para as cooperativas e as cooperativas, por sua vez, quarteirizavam, né, para famílias, né, que produziam em casa, né, com trabalho familiar, trabalho infantil, né, ficava em casa, fazia os bordados lá, vendia para as pessoas que eram da cooperativa, as pessoas da cooperativa montavam, entregavam para a cooperativa e a cooperativa entregava para a empresa. Então você tem processos de informalidade que vão se expandindo, né?
E esse processo de informalidade ele tende a ser cada vez mais intenso, né? Chegando na atualidade que quando a gente tem as tecnologias de mobilidade, né? Além da tecnologia computacional, né? Que vem nos anos 90, vem também depois a internet e agora a mobilidade, as tecnologias de mobilidade que vão se ampliar com 5G, que vai chegar, né, no processo que a gente chama de uberização do trabalho, que vai ser o objeto da próxima atividade, do próximo texto. Então tá, pessoal, deem uma lida no texto, tá? O texto, esse texto é um texto um pouco mais fácil, tá? A leitura dele, eu sei que às vezes alguns textos são um pouco complicados, principalmente para vocês que estão no primeiro período, né? No primeiro ano do curso, né? Mas podem ficar tranquilos que é para apresentar mais conceitos, né? Não é uma coisa tão existe uma compreensão da limitação da absorção do conhecimento, porque alguns exigem conhecimento prévio, igual falando do idiotismo, falando de elementos de LER, saúde mental no trabalho, né? A gente tem compreensão disso, mas as coisas vão se somando com o tempo, tá? Então, vocês não precisam se preocupar, tá? Mas façam a leitura do texto, esse é um texto um pouco mais tranquilo, e tentem sempre responder a ficha de leitura, que ela vai ajudar vocês a perceber a compreensão ou não do texto, tá bom? É uma referência para vocês verem se estão compreendendo ou não o texto. Então tá, pessoal, obrigado, né? Até a atividade, o vídeo da atividade 9. Até mais.